Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Estamos aqui de volta, mais uma vez, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por temas cartas pastorais, princípios para uma vida bem-sucedida. E a lição de hoje é a lição de número 3, que traz por título o contexto das cartas pastorais. O texto de referência está registrado em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículos de 1 a 3. O versículo do dia diz assim: porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Tito, capítulo 1, versículo 10. A verdade aplicada diz: o contexto das cartas pastorais revela que cada época tem seus desafios e precisamos vencê-los pela palavra de Deus. Os objetivos da lição de hoje são 3, como sempre. O primeiro deles é detectar as sutilezas dos falsos mestres. Segundo, conhecer os desafios vividos pelos pastores do século I depois de Cristo. E terceiro, mostrar que em Cristo e em sua palavra venceremos. Louvado seja o nome de Deus. A nossa oração hoje é para que Deus levante não somente pregadores, mas também apologetas da verdade, pessoas que tenham compromisso com a verdade, para poder disseminar essa verdade, derrubando por terra toda a narrativa falsa do inimigo. A introdução diz: as cartas pastorais têm como pano de fundo o momento em que existiu muitas perseguições, falsos mestres ensinando heresias e pessoas que não se sujeitavam ao pastorado de Timóteo e Tito. Aliado a isto, vemos Paulo encorajando seus filhos a perseverarem na sã doutrina. Então, esse problema que nós vemos aqui na época do apóstolo Paulo, ela não é também diferente nos dias atuais. Sempre existiu, e com certeza sempre existirá os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos pregadores, e automaticamente eles têm uma facilidade de criar narrativas, trazendo muitas vezes dúvida na mente dos mais simples, dos cristãos mais simples, e com isso eles conseguem levar muita gente, como a palavra de Deus nos orienta, através desse vento de doutrina. Eles criam muitas filosofias vãs, muitas teologias de prosperidade, que aliás é o que está em voga, e com isso eles arrastam centenas de pessoas, por que não dizer milhares de pessoas, que acham que o céu tem que ser vivido aqui. E aí esse céu tem que ser vivido às custas de conquistas, de enforcar Jesus, de se revoltar com Jesus e ameaçar Jesus, que se ele não abençoar vai rasgar a Bíblia, vai queimar a Bíblia. Então a gente sabe, irmãos, que essas narrativas são diabólicas. E nós vamos estar vendo hoje, no decorrer desse estudo, que os desafios sempre existirão, mas em Cristo nós vamos triunfar, porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade sempre vai prevalecer. É por isso que Jesus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Por muito tempo a pessoa pode ser iludida, enganada, mas vai chegar um dia que ela vai despertar e vai se voltar inteiramente para a verdade, a palavra de Deus. Um dos problemas do falso evangelho, e uma das estratégias de Satanás, é lançar dúvida no coração das pessoas, assim como fez lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. No período apostólico não foi diferente, através do pseudo-evangelho. Eram disseminadas inverdades, causando danos espirituais a muitos irmãos. E hoje não é diferente, como já acabamos de dizer aqui. Não é diferente, nós temos aí evangelho para todos os gostos. O problema é, qual é a garantia que esse evangelho que está sendo pregado hoje, com todas as narrativas diabólicas, vai levar a pessoa que está seguindo após ele? Então nós, como pregadores do evangelho, nós não podemos, de forma alguma, nos conformar com isso. O fato de existir é uma coisa. Agora, nos conformarmos é outra diferente. E a palavra nos orienta que nós não devemos nos conformar com esse sistema de coisas. Então, nós temos que nos opor, temos que falar a verdade,
quer ouçam ou deixem de ouvir, né? Mas o importante é que nós devemos pregar o evangelho genuíno, porque somente o evangelho de Cristo tem o poder de transformar vidas, de salvar, de fazer do mais vil pecador um novo cidadão dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E o ponto 1 vem falar sobre o cuidado com os falsos mestres, o cuidado que devemos ter com os falsos mestres. E Paulo chega a dizer que alguns querem ser doutores da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem mesmo o que afirmam, conforme está registrado em 1 Timóteo capítulo 7. Já para Tito, Paulo salienta que alguns, por torpe ganância, ensinam o que não convém. Tito capítulo 1, verso 11. Infelizmente, alguns dos dias de hoje, a exemplo da época primitiva, utilizam-se do saber, diploma e notoriedade para ensinar distorções da palavra, visando principalmente vantagens financeiras. É imprescindível que tomemos cuidado com tais pessoas, pois na maioria das vezes têm uma oratória boa, são apresentáveis, mas no fundo são oportunistas, sem compromisso com a Bíblia, nem tampouco com a verdade. Os irmãos entenderam? Essa é a condição que nós vivemos hoje. É o cenário que está aí. Pessoas que muitas vezes têm um conhecimento profundo, né? Sabem se expressar muito bem, são muito bem apresentáveis, e isso por si só já faz com que as pessoas dê a eles credibilidade. No entanto, a mensagem que eles passam é uma mensagem distorcida, é uma mensagem diabólica, porque eles não têm nenhum compromisso com Cristo. E como vemos aqui o comentarista explicando, o único interesse deles é financeiro. Eles são gananciosos, eles querem ter o céu deles aqui na terra às custas das pessoas incautas, das pessoas simples, das pessoas ignorantes, dos crentes que ainda não têm conhecimento de Deus de uma forma que deveriam ter. Então essas pessoas não estão preocupadas com a alma dessas pessoas que eles estão atraindo para si, com fábulas e com promessa disso e daquilo outro. Eles estão preocupados em tirar proveito máximo dessas pessoas. Ok, meus irmãos? Então, nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos a isso. Porque Paulo, Timóteo e Tito enfrentaram isso na sua época. E com muitas pessoas que se diziam cristãos. Uma das coisas, das narrativas criadas pelos judeus na época contra Paulo, é que para ser servo de Deus precisava se circuncidar, entendeu? Então eles começaram por aí e enveredar por determinadas... E muitas pessoas resolveram aderir a esse movimento porque eles chegavam a convencer as pessoas. Então Paulo vem explicando que a nossa circuncisão, ela não é fisicamente falando, mas ela aconteceu, né, através do sacrifício de Jesus. A nossa circuncisão está no coração, é de uma entrega total ao Senhor, é obedecer a sua palavra. Então não é fazendo a circuncisão, cortar o prepúcio do menino, né, ainda quando criança, que isso vai fazer alguma coisa, que isso vai evoluir em alguma coisa. Então, irmãos, por meio dessas narrativas, outras foram criadas. E hoje nós temos aí denominações que inventam uma série de coisas para atrair as pessoas. Infelizmente, muitos acreditam e vão atrás dessas coisas. E depois, lá na frente, acabam frustradas, não conseguem aquilo que achavam que ia conseguir. O pior de tudo, acaba abandonando aquela prática, mas também acaba abandonando Deus, porque eles achavam que lá onde eles estavam, Deus era obrigado a fazer como eles orientam. E mais uma vez eu acabo repetindo aqui, né, o que sempre tenho dito. Por acaso a criatura manda no Criador? Não tem como. Então nós temos que estar dentro da vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que Deus sabe que precisamos, Ele vai acrescentar. Essa é a verdade. O Senhor, será que parou de curar? Não. O Senhor parou de batizar com o Espírito Santo? Não. O Senhor parou de abençoar o seu povo? Não. O nosso Deus é o mesmo. No entanto, é nós que temos nos afastado do Senhor. E quando nós nos afastamos, nos envolvendo com as heresias e com tantas coisas que tem aí fora, nós
perdemos a bênção de Deus, porque Deus não está nesse negócio, e Deus não aceita isso. Deus quer exclusividade, Deus quer santidade, pureza de coração, né? Então é preciso nos voltar para Deus e deixar, né, essas heresias de lado, essas narrativas diabólicas de lado, para que possamos ter comunhão com Deus, comunhão com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo, e assim sermos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que os falsos profetas eles têm em mente é a questão da sutileza do falso evangelho. Uma das maiores armadilhas de Satanás é distorcer a verdade da palavra de Deus. No contexto das cartas pastorais, é perceptível um considerável número de pessoas que naufragaram na fé por enveredar pelo caminho das inverdades. Um dos conselhos paulinos aos seus filhos e pastores é tomar cuidado com as fábulas e genealogias, conforme está registrado ali em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4, e as falácias, Tito, capítulo 1, verso 10. Infelizmente, esta tendência ocorre em nossos dias e vem camuflada em núcleos educandários de teologia, pela famigerada teologia da prosperidade e pela teologia liberal. Esta última tem levado muitos crentes a questionarem doutrinas essenciais, tais como a inspiração da Bíblia. Então veja que eles têm provocado um prejuízo muito grande na seara do Senhor, né? Porque sempre vão ter aquelas pessoas que não são 100% convertidas, não tiveram um encontro real com o Senhor, não tiveram uma experiência com o Senhor. Então essas pessoas, elas acabam dando ouvido a essas falácias, a essas ideologias, né? Acham que elas também são merecedoras, porque afinal de contas eles passam isso. Não, Deus não criou ninguém para ser pobre, não. A pobreza é do diabo. Então você deve ser rico, você pode ser rico. Você precisa vir participar da nossa reunião e eu vou ensinar você como fazer, e isso, aquilo, outro, tá? Só que quando você, né, vai por esse caminho, antes de você aprender alguma coisa, que na verdade eles não vão ensinar nada, você tem que dar o seu tudo, você tem que dar isso, aquilo, outro, você tem que fazer esse ou aquele sacrifício. E muita gente faz, e acaba frustrado mais ainda, porque Deus não vende bênção, Deus não vende promessa, ou Ele te dá ou Ele não dá, irmão. Mas enfim, muitas pessoas têm entrado por esse caminho e têm trazido muitos prejuízos para a sua vida. Portanto, se o inimigo entrar, muitas vezes você não vê, porque ele usa sapatinhos de algodão. Então o inimigo ele não vai chegar para você dizendo: ó, eu sou um falso profeta, eu sou um falso pastor, eu sou um falso doutor, e eu vim para enganar vocês. Ela vai dizer isso, irmão. Pelo contrário, ele vai usar a Bíblia, entendeu? Só que ele vai distorcer. Onde o Senhor diz uma coisa, ele vai dizer: não, não é bem assim. Que foi exatamente o que o inimigo falou para Eva lá no Jardim do Éden. Quando Eva questionou, né, ou respondeu para ele, dizendo: olha, de toda árvore que está plantada no jardim, nós podemos comer livremente, mas dessa árvore aqui, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto nós não podemos comer, porque assim diz o Senhor: no dia que nós comermos, nós vamos morrer. E ele disse: não é bem assim que vocês vão morrer. Então ele omitiu essa parte, né? Na verdade, o que vai acontecer é que se você tocar nesse fruto, comer dele, você vai perceber, primeiro, que ele é muito saboroso. Talvez seja mais gostoso do que o que o Senhor falou que vocês poderiam comer. Por outro lado, a partir do momento que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser igualzinho a Deus. Você vai saber decifrar o bem do mal, você vai saber escolher, você vai ser igual a Deus. E isso aguçou a curiosidade de Eva. E o texto diz que ela comeu. E foi lá e deu para Adão. E Adão comeu. E quando eles comeram, ambos perceberam que estavam nus. Então, quer dizer, em tese, o que Satanás falou para eles, ou para ela, funcionou. No entanto, ele tirou fora do pensamento dela a questão de morte. Não é bem assim. Então, aí é que está o segredo. O inimigo nunca vai dizer toda a verdade. Ele vai falar apenas meia verdade, misturada com a mentira. Então a pessoa entra de gaiato no navio e depois que entrou, não consegue sair. Então é preciso ter cuidado.
Ok? No segundo tópico, nós vamos ver as questões das heresias e seus perigos. A expressão heresia é derivada do termo grego aireses, de acordo com o dicionário Strong, significa dissensões originadas da diversidade de opiniões e objetivos. Portanto, uma heresia é algo que apresenta desvios e se opõe frontalmente aos dogmas estabelecidos pela igreja. A heresia é uma semente que Satanás tenta lançar no seio da igreja para atrapalhar o seu avanço. É uma verdade, né, que tem acontecido nos dias atuais. As heresias dentro dos templos da igreja, ela se tornou uma coisa, eu não vou dizer fantástica, né, mas é uma coisa assim, absurdamente grande. As pessoas formam um grupinho, a gente está vendo hoje divisões, porque pessoas começam a falar heresias, e começa a falar mal da mensagem do pregador, do pastor, e começa a criar narrativas, e infelizmente pessoas aderem a esse movimento, e não demora muito, sai um grupo de pessoas de dentro daquela comunidade para iniciar um outro, porque eles estão com a verdade, enquanto que os outros não estão. Irmãos, isso é um absurdo. É o inimigo trabalhando para dividir o povo de Deus e para atrapalhar o crescimento da obra de Deus. Por isso, precisamos vigiar. Por isso precisamos dos dons espirituais, principalmente o discernir espírito, para que a gente possa cortar esse mal pela raiz antes que ele cresça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a questão aqui do gnosticismo e seus males. No primeiro século da era cristã, o gnosticismo foi desenvolvido à margem do cristianismo e se caracterizava pelo sincretismo, combinando misticismo com especulação filosófica. Por diversas vezes, Paulo adverte Timóteo e Tito a tomarem cuidado com as fábulas e discussões cujo objetivo não era trazer entendimento, e sim dúvidas e discórdia. O intuito é sempre semear a dúvida, que venhamos combater tais ensinamentos com a palavra de Deus. O remédio mais poderoso que temos é a palavra. Paulo chega a dizer que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 9. Na visão do profeta Jeremias, o Senhor lhe diz que a sua palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Jeremias capítulo 23 e verso 29. Então, dentro desse contexto lido, nós vamos observar que a única palavra que deve ser depositada toda a nossa confiança e toda a nossa fé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus, é infalível, né? Ela não erra, ela é inerrante. Então qualquer outra coisa que venha ao nosso encontro, que não esteja pautado nas Escrituras, que possa ser comprovadamente através das Escrituras, ela deve ser jogada por terra, porque nada mais é do que uma narrativa diabólica para enganar, para colocar dúvida. E veja bem, uma igreja envolvida com misticismo. E é o que nós temos visto. Hoje é a reunião da flor ungida, amanhã é a reunião da rosa branca, amanhã é a reunião da rosa vermelha, amanhã é reunião do óleo santo, amanhã a reunião da água do Rio Jordão, amanhã você passa pelos 7 portais, amanhã você recebe uma pedrinha com o teu nome escrito nela. Irmão, aonde é que nós vamos parar com isso? A gente precisa despertar do sono, como orienta a palavra de Deus, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Essa é uma verdade incontestável. É a palavra de Deus. O resto, irmão, é fábula. E não tem como a gente aceitar isso. Porque a Bíblia é infalível. O que ela ensina está ensinado. E ela não dá margem para nada disso. Traz a sua carteira para que ela seja ungida. Traz o seu documento, a foto. Irmão, e as pessoas vão em multidão. E no fim, quem acaba sendo beneficiado com tudo isso são os que estão na frente desses trabalhos. E as pessoas voltam vazias, frustradas, decepcionadas e muitas vezes com raiva de Deus, porque foram lá acreditando que iam receber alguma coisa e não receberam nada.
O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. E você não precisa andar atrás dessas coisas para ser abençoado. Você precisa tão somente ser fiel e leal a Ele, ao Senhor. Seja leal ao Senhor, seja fiel, e você vai alcançar. Deus não prometeu riqueza aqui para ninguém, mas Ele mandou juntarmos tesouro no céu. É lá que deve estar o nosso tesouro. Nós somos peregrinos, nós não somos deste mundo. O Senhor disse que se fôssemos daqui, o mundo nos amaria. Mas se você, como um servo de Deus, está sendo aborrecido e perseguido, saiba, você não é desse mundo, você é um peregrino, você está de passagem. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está no céu. É lá que nós vamos viver na presença de nosso Deus. E tudo aquilo que eu e que você muitas vezes não tenha conquistado nessa vida, já está garantido lá no céu. Nós somos possuidores de uma grande riqueza, ok, meus queridos irmãos? Então, nós não precisamos estar avejados com essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós temos aqui a questão da teologia dos judaizantes. É perceptível a atuação dos judaizantes querendo implantar suas práticas no seio da igreja. A grosso modo, os judaizantes eram pessoas que queriam colocar no evangelho algumas exigências judaicas. Muitas vezes são citados como os da circuncisão. Além de defender a circuncisão, falavam também sobre a abstinência de certos tipos de alimento, conforme está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Em nossos dias, vemos vários elementos e simbolismos distorcidos no judaísmo, tomando conta de nossa liturgia e até mesmo sendo disseminados através das pregações. É necessário ficar atento, pois na parábola do trigo e do joio, o inimigo semeou o joio na hora que os homens dormiram. Mateus capítulo 13, 25. Assim como Paulo combateu tenazmente tais práticas, urge extirpá-las de nosso meio. E eu acrescento aqui o também. Urge extirpá-las de nosso meio também. Ali, conforme a parábola de Jesus, os trabalhadores, daquela roça, eles deram uma cochilada. E no momento que eles dormiram, o inimigo plantou o joio. E quando o dono daquela lavoura chegou, ele recebeu o joio no meio do trigo e chamou a atenção daqueles trabalhadores. Eles prontamente se propuseram a fazer um trabalho de arrancar o joio. Mas aí o Senhor impediu, o Senhor daquela propriedade impediu, porque ao fazer isso, eles iriam acabar também cortando o trigo, porque a planta é igual, o fruto que ele produz, a espiga que ele produz é praticamente igual, de longe você olhando, não dá muitas vezes para discernir ela da outra, porém, na colheita é possível você colher o joio sem colher o trigo, ou colher o trigo sem colher o joio, e depois, como disse lá o proprietário, cortar o joio, fazer os feixes e lançar no fogo. O que essa parábola tem a dizer para nós, trazendo para os nossos dias? Ela nos mostra que assim como o Senhor, na parábola que passou para os discípulos e para nós, a igreja do Senhor, que é uma grande lavoura, uma seara, onde foi plantada muito trigo, também existe o joio. Existem essas pessoas como existiram no tempo de Paulo. Aqueles que defendiam as práticas físicas, como, por exemplo, a circuncisão, a observância de determinados alimentos, a observância de alguns preceitos esses que nem eles mesmos não conseguiam cumprir, porque, conforme está escrito, se eles falhassem num dos preceitos que eles deveriam cumprir, eles teriam pecado contra todos os outros. Mas eles queriam que aquelas pessoas que aceitavam Jesus como Salvador se submetessem ao mesmo fardo que eles já carregavam. Agora preste atenção, Jesus, ele nos libertou do jugo do diabo, quebrou a canga que estava no nosso pescoço, a canga de Satanás, nos tirou o fardo de Satanás que carregávamos. Agora somos livres, como diz o texto, conhecereis a verdade. Nós conhecemos a verdade, por meio dela fomos livres. Por que nos submeter novamente a um jugo? Era isso que eles queriam. E Paulo foi em defesa, não só dos seus filhos na fé, que eram os pastores daquela região, como em defesa dos irmãos,
que eles não se submetessem a isso, porque eles já tinham crido no Evangelho, eles já tinham crido no Senhor Jesus, e não precisava de mais nada a não ser observar a palavra de Deus e seguir os ensinamentos que o Senhor Jesus tinha deixado e que Paulo estava passando para eles através da mensagem que Tito e Timóteo estavam passando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No terceiro ponto, nós vamos ver aqui a questão de primando pelo testemunho, ou seja, precisamos primar pelo testemunho. Jesus já havia dito que pelos frutos é que se conhece a árvore. No cristianismo, os cristãos precisam mostrar suas boas obras para que o Pai seja glorificado, conforme está registrado em Mateus 5, verso 16. Paulo conclama a Timóteo e Tito a adotarem uma conduta digna de cristãos diante de um ambiente hostil. A hostilidade, ela está aí, nos dias em que vivemos. Mas nós não podemos nos acovardar. Nós temos que manter a nossa conduta, a nossa postura, levantar a cabeça e mostrar para todos quanto quiserem ver que nós somos servos do Deus Altíssimo e que a palavra de Deus na nossa boca é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto 1, nós vemos aqui o exemplo dos fiéis. Para Timóteo, Paulo pontua a necessidade de ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Como líder espiritual, a conduta de Tito ou de Timóteo deva inspirar sua membrazia, obtendo assim o respeito dos santos e da comunidade como autêntico homem de Deus. Sabemos que o testemunho fala mais alto do que qualquer palavra. Momente no ambiente hostil em que vivemos, que, a exemplo de Daniel, as pessoas não encontrem argumentos de acusação que possam macular o nosso testemunho. A maneira como vivemos mostra para as pessoas a veracidade daquilo que cremos, pregamos e defendemos. Então, irmãos, esse ponto aqui ele é importante para nós, como servos do Senhor. Por outro lado, a gente tem observado, eu particularmente tenho observado muitas pessoas que se intitulam pastores, bispos e etc. e tal, mas eles têm um passado duvidoso, eles são pessoas que trazem escândalos para a obra de Deus, eles causam escândalos na sociedade em que vive, e isso precisa ser observado. Por outro lado, o apóstolo Paulo, assim como a Timóteo e a Tito, eles são instados para que eles venham ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na conduta, porque não adianta você pregar bonito, não adianta você ter uma boa retórica, não adianta você ser eloquente como foi Apolo, se os teus atos, se a tua conduta te recrimina, te acusa de uma pessoa, um apagador, um mau negociante, pessoas que mentem como se estivesse falando a mais pura verdade. Porque a palavra de Deus nos orienta dizendo que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não e não. O que passa disso é procedência maligna. Agora, como é que eu digo sim, depois eu digo não? Infelizmente, nós temos pessoas hoje dentro do ministério que têm uma facilidade, eles são filhos do diabo. Ah, mas o senhor não pode falar isso? Posso, porque a conduta deles mostra isso. Quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Como é que a pessoa fica inventando inverdades e enganando as pessoas? Porque qualquer pessoa que tem temor a Deus acredita no que o pseudo homem de Deus está dizendo. E o camarada está induzindo ele a fazer coisas que a palavra de Deus não orienta, mas ele, por ser um homem de Deus, a pessoa aceita aquele sacrifício porque acredita que Deus está falando por intermédio dele. E isso não é mentira? É mentira, sim. Então ele está sendo um instrumento de Satanás e filho dele. Então nós precisamos vigiar na terra, para que nós possamos um dia apresentar diante do Senhor, não a nós mesmos, mas aqueles a quem Deus nos confiou. Possamos apresentar, Senhor, aqui está aqueles que tu me entregaste. Nenhum se perdeu. O Senhor me deu um talento e eu granjeei. E aqui está o resultado daquele talento, daquele dom que o Senhor me deu. Porque nós vamos primar pela verdade. Vamos falar a verdade. Doa em quem doê-lo. Nós falaremos a verdade porque a palavra de Deus é a verdade. Ok?
No primeiro tópico, falando mais uma vez aqui do gnosticismo, aliás, falando de Tito, no tópico 2 diz: Tito deve ser exemplo em tudo. E aí o apóstolo Paulo, ao aconselhar Tito sobre sua conduta, ressalta como é importante que sejamos exemplo das boas obras e que na doutrina mostremos incorrupção e sinceridade. Além disso, pediu a ele que sua linguagem fosse sã e irrepreensível, para que o adversário não tivesse nada contra a sua vida. Tito capítulo 2, versos 7 a 8. A todo tempo nossa vida está sendo monitorada pelo mundo e pelos insubmissos. Os cretenses eram conhecidos por serem mentirosos. Por isso, a falar do líder, Tito deveria ser ilibada, né? A fala de Tito deveria ser ilibada. Que Deus nos dê graça para que sejamos luz em densas trevas e façamos a diferença no mundo sem valores, o qual ama mais a criatura do que o Criador. É o que nós temos visto. No entanto, nós precisamos ser, como diz Paulo a Tito, exemplo nas boas obras, e que a nossa doutrina mostre incorrupção e sinceridade. Esse ponto aqui ele pega muito o calcanhar de Aquiles de muitos pseudos pastores e pregadores. Porque muitas vezes o que eles dizem em cima do púlpito, quando estão ensinando, eles nem de longe pensam em praticar. Mas eles exigem da plateia, eles exigem da comunidade. Vocês têm que ser assim, porque se vocês não fizerem isso e tal, mas quando você passa a observar a vida desse pseudo pastor, desse pseudo pregador, você vai perceber que ele manda o povo seguir para um lado e ele vai para o outro. E como está dito aqui pelo comentarista, nós hoje estamos, debaixo dos holofotes do mundo, dos insubmissos. Eles estão olhando para nós procurando uma vírgula para que possa nos incriminar em alguma coisa. Então é preciso ter cuidado. É por isso que Paulo está dizendo que nós devemos ser exemplo dos fiéis em tudo. Porque chega num momento em que esses insubmissos, ao procurar com lamparina alguma coisa que possa te desmoralizar, te comprometer com alguma coisa, eles vão perceber que você realmente é um homem de Deus, comprometido com a verdade, comprometido com o Evangelho, comprometido com o Senhor Jesus. Então não resta outra coisa para eles a não ser ou se afastar de vez da comunidade, ou se arrepender e voltar para Jesus, servindo a Ele com inteireza de coração. Não existe outra alternativa. Ou eles se afastam definitivamente, por não encontrar nada de errado em você, ou eles se quebrantam diante do Senhor, pedem perdão a você por ter julgado mal e voltam-se para Jesus com sinceridade, e vai ser uma bênção. Então, isso nós precisamos ter. Esse deve ser o nosso foco. Porque nós estamos, como disse Paulo, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, qualquer coisinha que acontecer, eles vão taxar os crentes. Está vendo aí? É por isso, irmãos, que hoje existem muitas pessoas revoltadas. E eles não taxam aqueles pastores que são pilantras, aqueles pastores que são enganadores. Eles taxam todos os pastores. Eles colocam todos os pastores no mesmo balaio. Os pastores são tudo safados, são tudo isso, são tudo aquilo outro. Por quê? Porque existem esses falsos profetas aí, enganando, ludibriando, roubando, inventando um monte de coisa. Então todos são taxados a mesma coisa. Mas o exemplo está em nós nos conduzir de acordo com a palavra de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão começar a observar e falar: esse pastor aqui é diferente daquele um. Eu até julguei mal, porque eu achei que todo mundo era igual. Eu xinguei, eu amaldiçoei, eu fiz e aconteci, mas eu percebi que não é todo mundo igual, não. Tem uma diferença, sim. Aquele homem ali, ele é um servo de Deus, sim. Ele fala a verdade. E ele não está fazendo o que eu vi os outros fazer. Você entendeu? Então é bem por aí que as coisas acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluirmos, os desafios enfrentados por Timóteo e Tito mostram o quanto precisamos estar alicerçados na palavra e sensíveis à voz do Espírito Santo para vencermos. Então essa é a chave. Estarmos alicerçados na palavra, pregarmos a palavra em tempo e fora de tempo e sermos sensíveis, termos os nossos ouvidos abertos à voz do Espírito Santo. Porque é unicamente por esse meio, através dessas ferramentas, que é a palavra de Deus, a oração, o jejum e a sensibilidade à voz do Espírito Santo, que nós vamos
conseguir vencer esse mundo pecaminoso e darmos um bom testemunho em meio a esta sociedade corrompida. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Espero em Deus que possamos continuar junto até a volta do Senhor Jesus. A você que já é inscrito no canal, o meu apelo, o meu pedido a você é: dê aquele like. Irmão, esse joinha, quando você dá, quando os irmãos dão esse joinha, vocês estão demonstrando para a plataforma do YouTube que vocês estão gostando, né, do conteúdo que estamos postando aqui. E com isso, o YouTube vai, né, divulgar isso para mais pessoas. E esse é o nosso objetivo, é alcançar o maior número de pessoas no Brasil e no mundo. Então, nos ajude, dê o seu joinha, faça os seus comentários acerca do tema que nós estudamos, faça as suas perguntas, né? Nós estamos aqui para responder. Outra coisa, divulgue, né? Compartilhe essas mensagens, esses conteúdos nas suas redes sociais. Envie para aquelas pessoas que estão distantes dos caminhos do Senhor. E a você que não é inscrito, mas tem nos acompanhado, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para que você seja avisado toda vez que postarmos aqui um vídeo novo. E assim, juntos, iremos ensinando e aprendendo até a volta do Senhor Jesus. Com esse trabalho da Escola Bíblica Dominical, né, através dessa plataforma. Que Deus em Cristo te abençoe e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.